Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente está chegando com mais um Saúde Mental e Psicologia, com a nossa doutora no assunto, a Vanessa Cristina Alvarenga. Vanessa, um prazer recebê-la. Tá tudo bem? Como é que você tem passado? Tudo ótimo, Leide. E você? Seu sorriso demonstra que você tá bem. Adoro estar aqui. Vanessa, hoje a gente vai falar de um tema que foi uma conversa entre nós aqui e você atende muitos pacientes, né? São os adolescentes e suas emoções. Sim. E eu queria que você já introduzisse o tema e falasse, porque nós já fomos adolescentes, a gente pode ter filho adolescente, tem ouvinte adolescente, parente adolescente. Então tem um adolescente em todas as famílias, né? Com toda certeza. E é interessante, Leide, justamente por isso. A gente muitas vezes se esquece que a gente já foi adolescente um dia. E lidar com a adolescência é muito difícil. É muito difícil. Então, é muito difícil para quem? É muito difícil para os pais, é muito difícil para a escola. É muito difícil. E por quê? A adolescência é uma fase que a gente vive um turbilhão de emoções. Um turbilhão, né? Então, é como se o adolescente ele fosse atropelado pelas suas emoções. Eu falo muito aqui, né? Um dos nossos maiores desafios na vida é justamente aprender a regular as nossas emoções. A lidar com as nossas emoções, né? Então, o que é regular as emoções? Você me desperta raiva. Então, a gente tá aqui conversando, você faz uma piada sem graça comigo, fala alguma coisa brincadeira que eu não sem gosto, noção, né? E vai despertar em mim, então, um sentimento de raiva. A maneira que eu lido com essa raiva, né? Como que eu vou dizer? Dizer muito do desfecho dessa história. Então, eu posso ficar com raiva, bater a mão na mesa, né? Ir embora e falar, nunca mais eu volto aqui. Você não conta comigo mais esse programa e tudo mais. Me esqueça. Me esqueça, né? Nunca fui sua amiga, né? Não te conheço. Ou eu posso, né? Sentir aquela emoção, esperar, tentar ao máximo que me controlar. Ao final, né? Conversar contigo. Mas nós estamos falando de duas adultas. Agora, pensa isso pro adolescente. E vamos lembrar de uma coisa. Como é que é o pensamento do adolescente? Como é, Vanessa? Esse pensamento, ele é um pensamento que, principalmente, geralmente ele não para. Ele acontece muito. E ele, geralmente, é um pensamento que abrange várias questões. Desde questões de amizade, que são extremamente importantes nessa fase. Então, fulana gosta ou não gosta de mim. Nossa, aquele grupo não me aceita. Ah, não, naquele trio ali eu vejo que eu tô sempre de lado. Fulano não gosta de mim. Eu acho que a Leide só me chama pra ir pra casa dela porque ela tem dó de mim. Acho que ela não gosta muito de mim, não. Acho que ela prefere a Kelly. Então, assim, essas questões têm uma importância muito grande pro adolescente. As questões relacionadas ao corpo, a imagem corporal, né? É uma fase de muitas mudanças. Então, o adolescente pode emagrecer demais, ele pode engordar demais, as espinhas que estão aparecendo, é o cabelo que está mudando, é a voz que está mudando. Então, são várias questões. Gente, são várias. E como isso mexe com nós adultos, né? Se a gente engorda, emagrece, o cabelo cai, a unha não tá boa. São várias questões, não tá boa. Justamente. Pensa pro adolescente. E por quê, gente? O adolescente, ele não tem experiência de vida. Ele não tem. Ele não tem a paciência, ele ainda não desenvolveu a paciência. O cérebro dele não tá formado. Por isso, Leide, então, né, eu acho que o nosso intuito maior também de hoje é mostrar a importância que os adultos têm para os adolescentes. Tem nessa fase da adolescência. Então, Vanessa, que importância é essa? A importância do ouvir, a importância do olho no olho, a importância de, até anotei aqui, né, algo, muitas vezes, o comportamento do adolescente, a maneira como ele sente as emoções, ou ele lida de forma confusa com essas emoções, é vista pela grande maioria das pessoas como drama. Ah, não, né, tá fazendo drama. Isso é pra chamar atenção. Pode ser, algumas vezes. Mas será que são todas as vezes? E por que a gente está puxando, né, esse gancho? Porque a gente está vendo, muitas vezes, o sofrimento extremo que esses adolescentes estão entrando. É um sofrimento real, Vanessa. Isso, é um sofrimento real. E também, Leide, é uma questão que a gente precisa falar aqui muito séria. Como eu atendo, né, um número significativo de adolescentes, e até, vamos dizer assim, paguei língua. Quando eu fui pra clínica, eu falava, não atendo adolescente, eu não vou atender, de forma alguma. E os meus primeiros pacientes foram adolescentes.
estão comigo, né? Então, faz um acompanhamento aí longo, ao longo da vida, ao longo das etapas, das fases. E eu amo atender adolescente. Justamente amo por quê? Porque se você consegue dar esse apoio, se você consegue ouvir, se você consegue validar as emoções desse adolescente, a mudança lá na frente, sabe? O ir para a vida adulta, o tá saindo dessa adolescência faz toda a diferença. Vanessa, é uma pergunta que é óbvia, mas eu vou te fazer. Como lidar com essas emoções? Porque nós adultos temos a tendência ou a menosprezar a emoção do adolescente, ou então alguns pais superestimam também. Qual que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é conhecer seu filho. Né? Conhecer seu filho, quem aí é professor, conhecer os seus alunos. E principalmente também atividades extracurriculares, como esporte, línguas, muitas vezes são… Música, teatro. Justamente. Nesse contato com esses professores, muitas vezes que esse adolescente também consegue se abrir, ele consegue se expor. E aí quando você fala, né? Então a gente tem que encontrar o equilíbrio. E como a gente encontra o equilíbrio? Principalmente ouvindo o outro. Ouvindo. O adolescente, ele não vai falar com quem critica ele. Né? Então, se eu sou uma mãe que sempre tô olhando pro meu filho e falo, mas de novo? Nossa, mas sempre desse jeito? Nossa, mas não é possível que você não aprendeu até hoje a lidar com isso. Então, aquele adolescente vai entendendo que, não, vou… Ele se fecha. Não, vou falar não. Né? Não, hoje aconteceu uma situação super chata lá na escola, super constrangedora. Mas não vou falar não, né? Porque eu vou… já vou ser criticado. E também entender que aí os pais têm que exercer a palavrinha mágica desse momento com os filhos, que se chama paciência. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O meu filho… Então, um menino brigou na escola, aconteceu uma situação. Aí eu vou na escola, chego em casa, vamos conversar. E então, o que é meu papel? Falar a respeito daquele assunto. Mostrar, muitas vezes, o que já aconteceu parecido em relação àquilo comigo. Mostrar, muitas vezes, também lembrar como eu também agia na adolescência. Como ao longo do tempo eu fui mudando. E aí não é esperar que o seu filho vai mudar no outro dia. Entende? Não, mas ontem aconteceu isso, eu sentei com ele, eu falei com ele, aí ele faz de novo. Ele vai fazer de novo. Porque é um processo de aprendizado. Então, no processo de adolescente, na adolescência é a fase do vamos fazer até acertar. Mas até acertar, o adolescente erra muito. E principalmente por isso, porque ele ainda não sabe manejar essas emoções. Ainda de uma forma muito mais disfuncional do que nós adultos, que muitas vezes também não sabemos manejar essas emoções. Então, às vezes até prolonga a adolescência na vida, né? A pessoa fica com dificuldade com as emoções. A adolescência já está prolongada, tá? Cientificamente é comprovado que a adolescência hoje está indo até 29 anos. 29 anos? 29 anos. Tem que ter paciência até os 29 anos. Muita paciência. Não necessariamente, porque aí, né, também temos muitos adolescentes que já agem como adultos. E isso depende de várias questões, da personalidade de cada um e dos fatores ambientais que essa pessoa está exposta. Né? A gente ouve também muito, o mundo mudou, né, Leide? Então, a nossa geração, né, 40, 50 anos, a gente ouve muitas questões, até por isso que é motivo de embate, ouvir muitas coisas do tipo, na sua idade eu trabalhava, na sua idade já puxava a carroça, na sua idade já estava lá na roça, trabalhando há muito tempo, há 30, 40 anos atrás. Há 100 anos atrás, as crianças de 5 anos trabalhavam, né? Isto. Elas já até se vestiam como adultas, não é? Trabalhavam em serviços perigosíssimos. Só que a gente tinha uma expectativa de vida, né? 35 anos, né? Então, uma expectativa de vida de 35, você com 5 já tá fazendo muita coisa. E serviços perigosos. Eu lembro, assim, as fotos mostram, né? Crianças em indústrias, em carvoeiras, em lugares perigosos para adultos. Mas, Vanessa, qual que é o limite ali da paciência? Ou você ser paciente demais, tá bom, era adolescente, uma hora melhora, tal. Ou talvez ser impaciente, assim, o limite. O limite de leite. Porque a sabedoria tá aí, né? Mas também a sabedoria, o limite tá relacionado ao que eu quero pro meu filho. O que eu penso sobre isso? Entende? Então, que filho que eu quero criar? Que filha que eu quero criar para o mundo? O que eu preparei para esse filho? Porque tem muitas famílias que às vezes prepara justamente isso. Com 15 anos, eu sonho que meu filho esteja já trabalhando.
Não, eu já penso que com 15 anos eu prefiro que o meu filho esteja focado nos estudos. Aí a gente também, quem tá nos ouvindo, nos vendo, pode falar. E aí, Vanessa, e quando o filho não quer estudar, né? Quando o filho não foca nesses estudos. Aí você tem que investigar também. Porque eu também tô tendo uma demanda, Leide, muito grande de adolescentes me falando o seguinte: eu tento prestar atenção, eu quero prestar atenção, mas aquilo não entra na minha cabeça. Eu não dou conta. E por que isso, Vanessa? Muitas vezes a gente pode estar falando de um TDAH, de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, né, também é uma linha que a gente tem que ter muito cuidado, porque é sobre… mas isso agora é um boom, tá acontecendo demais. Sempre aconteceu. É o que a gente fala muito aqui. É que antes a gente não tinha diagnóstico, a gente não tinha conhecimento. E também, é o que eu ia falar antes e acabei deixando… Também temos um índice elevado de adolescentes com um processo depressivo. Depressivo mesmo. E processo depressivo é fisiológico. TDAH é fisiológico. Então não é… Não, mas você foca lá que você dá conta. Não é uma coisa da minha cabeça, né? Porque isso é falta de couro, isso é falta de fé, isso é… Não é. Então, óbvio, né? Então, não quero apavorar ninguém, mas… e por isso também, eu sempre puxo esse gancho. Ter filhos é uma responsabilidade muito grande. Gigante. Muito grande, porque… E principalmente na adolescência, esses pais precisam dar muita atenção desse filho, porque ele precisa muito da atenção desses pais. Justamente para esses detalhes, né? O que está acontecendo? Às vezes o meu filho minha filha era muito bom na escola, de repente algo acontece e muda muito. Ou então eu percebo que tem uma dificuldade, sim, de aprendizado. Uma questão, Leide, eu também falo muito isso com os pais, com os adolescentes. Nós não somos bons em tudo. Óbvio, né? Igual eu brinco, a matemática nunca entrou na minha cabeça. Nunca. Nunca. Até hoje, né? 43 anos de idade. Isso não é pra mim. Então, sim, eu sempre fui arrastando na matemática. Sempre. Então, passava de ano, sempre mas… tive… Justamente. E quando eu fui fazer faculdade, tinha estatística. Um ano. Estatística 1 e 2. Não, foi assim. Então, assim, lidar com a matemática na minha vida sempre foi um transtorno. Não um transtorno, né, mental, digo. Sempre foi difícil pra mim. Muito. Mas no resto… me saía bem e tudo. Também sempre tive que estudar muito. Sempre fui uma pessoa que eu tinha que estudar muito para aprender. Mas é diferente quando você há de convir comigo, um adolescente chega para você e fala… geralmente eles me chamam, né, de tia. Tia, não entra nada na minha cabeça. Nada. Nada. Então eu tenho dificuldade em história, eu tenho dificuldade em geografia, eu tenho dificuldade em matemática, em português. Alguma coisa tem. Entende? Porque para alguma coisa… Alguma coisa fisiológica. Alguma coisa fisiológica. Fisiológica. E lógico que a gente, né, tem que investigar, tem que ver o que está acontecendo, procurar bons profissionais. Porque tem situações que, é o que eu falo, nós não vamos fugir do remédio. Uma adolescente… O remédio ele é temporário também, né? Em alguns casos. Alguns casos, um transtorno de déficit de atenção não é. Tá? O TDAH é pra vida. É pra vida. É mais óbvio que com acompanhamento você vai dosando essa medicação, você vai sabendo o momento certo, entende? Você vai sabendo os momentos da vida que você precisa, né, de uma dose mais intensa, menos, você vai dosando. Porque é fato, quando a pessoa então é diagnosticada, ela é medicada e depois, por exemplo, ela por conta própria, quem tem TDAH, para de tomar a medicação… a gente vê o que isso traz para a vida da pessoa. Tem efeitos. Vanessa, estão borbulhando perguntas aqui na minha cabeça, mas assim, eu quero trazer concepções para você. Você já começou a tocar no assunto dos pais que cobram dos filhos, a responsabilidade que eles tiveram, começar o trabalho como eles começaram, saber o que eles souberam na época deles de adolescente. E noutra ponta também, essa questão de que as pessoas dizem assim, eu faço papel de senso comum aqui, porque você que é a profissional, você é a psicóloga. Perfeito. Mas hoje é tudo mimimi, hoje é todo mundo TDAH, hoje é todo mundo autista e tal. Então, assim, eu vejo que tem muito erro de avaliação, de interpretação. Sim. Então, eu quero abordar esses dois assuntos no próximo bloco, ok? Perfeito. Saúde mental e psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia, a gente falando hoje sobre os adolescentes e suas emoções, essa fase maravilhosa, mas com muitos transtornos, né? Quem é que não foi adolescente?
E graças a Deus, Deus nos permitiu que a gente fosse adolescente e hoje fôssemos adultos. Mas também tem adolescentes que nos ouvem e profissionais que cuidam desses adolescentes, né? Que são psicólogos, psiquiatras e os pais, que são os amores da vida desse adolescente. Aí, Vanessa, você já começou a introduzir o tema, essa questão da comparação, dos pais ficarem falando o tempo todo. Porque enquanto adolescente, eu não gostava de ficar ouvindo isso, não. Meus pais faziam isso pouco, mas assim, na sua idade já trabalhava, na sua idade já sustentava uma casa. Gente, eram tempos diferentes. Sim. E tem muitos pais que fazem isso hoje. Outros já estavam na roda, Vanessa, de pais, num evento social, e os pais falando: Leide, mas também hoje é tudo mimimi. Hoje você não pode falar nada. Menino não pode trabalhar. E roda de empresários também, que os empresários hoje contratam pessoas jovens, 18 e 19 anos, e reclamam muito do comportamento desses adolescentes. Perfeito. E eu não sou contra adolescente trabalhar, não é sobre isso. Eu sou, igual eu falei, as coisas têm que ser organizadas na casa, conversadas. Porque também não tem nada pior do que nunca terem te falado nada que iam te colocar no Jovem Aprendiz, por exemplo. Aí, do nada, de repente, chega no outro diz: acorda aí, nós vamos, tamo indo, né? E o adolescente, ninguém gosta disso. Ninguém gosta de, eu acho, de ser pego de surpresa. Eu também digo muito, o adolescente, ele não tá em condições de ficar decidindo tudo da vida dele. Não está. Os pais, eles precisam ser participativos nisso. Muitas coisas quem decide são os pais. Mas a pergunta que fica é justamente essa: que preparação que esse jovem teve justamente em casa? Né? Eu sou super a favor do jovem aprendiz. Super. Porque em várias situações você vê como justamente o jovem se desenvolve, como ele trabalha a questão da timidez, a questão da autoestima. Então, quando ele sai do quarto dele, e ele sai da tela, e ele vai para a vida, muitas vezes, aquilo ali é um divisor de águas na vida dele. Muito benéfico. Mas também eu acredito muito quando você tem um suporte por trás disso. Você é mais clara. Então, sou sua filha, sou adolescente, sou muito tímida. Extremamente tímida. E você, né, fala pra mim: não, vamos tentar o Jovem Aprendiz, vai ser bom pra você, você já vai pro mercado de trabalho, né, vai sair um pouco de casa, vai ganhar o seu dinheiro e tudo. Você há de convir comigo que se eu tenho a oportunidade, né, de conversar com você a respeito dos meus medos, daquilo que me aflige, vai ser muito mais tranquilo do que se eu ouço algo tipo: você vai calado e não quero saber de nada. Como se o adolescente não existisse, né? E mais uma vez, invalidando aquilo que ele sente. Leide, não temos receita de bolo para lidar com essa fase. Quem dera, né? Um manual, né? Igual vamos Facilitaria fazer... bem, né? Nossa, e como? Até mesmo porque, igual eu falo, cada pessoa é única, cada pessoa tem suas questões. Mas o que eu vejo é que tá faltando traquejo, eu vejo de ambas as partes. Aí quando você diz, né? Realmente, aí é um fator. Hoje, o adolescente então não vai trabalhar com 11 anos e tudo mais. Mas hoje a gente tem a tela, que é algo que tá impactando em muito a vida desse adolescente. Pois é, dentro daquele outro aspecto, a questão... mas hoje, Leide, tudo é TDAH. Hoje tudo é autismo. Mas a gente sabe cientificamente que as telas estão acelerando os jovens. Isso, perfeito. E aí, não dá pra pensar que também tudo é TDAH, que tudo não é dá. autismo. Mas também não dá pra desconsiderar. Aí é sobre... Como é que é essa questão do estudo na casa? O que eu quero dizer? Tem uma combina entre esses pais, esse adolescente, que na hora de estudar, esse celular vai estar longe? Como que funciona isso? Mas eu preciso do celular para consultar né? Fazer o trabalho da escola. Precisa mesmo, fato, precisa mesmo. Só que aí, o que você pode fazer? Você tá a par do que acontece na vida do seu filho? Porque se você tiver, você vai saber quanto tempo ele precisa desse celular. Exemplo, as coisas têm que ser combinadas. Né? Por isso que eu falo, a rotina do adolescente tem que ser combinada com os pais. O adolescente, ele ainda não tem a capacidade de fazer a rotina dele por si só. Porque se eu deixar na mão dele, o que ele vai fazer? Dormir o dia todo. Ele vai dividir o tempo dele entre dormir e ficar no celular. Entende o que eu quero dizer? Então, vamos dar exemplos claros. Eu tenho uma filha, ela estuda na parte da manhã. Então, posso até combinar com ela. A hora que você chegar, você vai ter um tempo para almoçar, vai ter um tempo para dormir. Depois você vai ter um tempo para estudar. Depois você vai ter um tempo para ficar na tela. Um exemplo. Mas, Vanessa, isso é quando os pais estão próximos. E os pais que trabalham? Que o adolescente isso. Fica mais à vontade. Igual eu falei, cada situação é única. Situação, né? Só que também, que vínculo que esses pais foram estabelecendo com esse adolescente... que muitas vezes é tão difícil de cumprir aquilo que é combinado.
E também na nota você vê, né? Se o adolescente estudou ou não, né? Pela nota você verifica. E lógico também, a gente, como eu digo e repito, tem questão de personalidade. Tem pessoas que amam estudar. Né? Às vezes eu recebo adolescentes lá, né? E muitos homens, tá? Que geralmente não gostam tanto. Mas, nossa, Vanessa, eu amo estudar. Por mim, eu sento a tarde toda, estudo o dia todo. Pra mim é tranquilo. E tem outros que já não gostam. Já tem uma dificuldade muito maior. Por isso que eu falo, não tem receita de bolo. Mas uma coisa é fato. Os pais não podem perder a mão com os filhos. Eles não podem. Trabalha fora, eu sei, a vida é corrida, é difícil, mas, né, você vai ter que manejar isso da melhor maneira, né? Você tem alguém de confiança, né? Então, tem uma tia, uma avó, né, ajudante. Quem é essa pessoa que fica com esse adolescente? Esse adolescente fica, então, o dia todo sozinho. E no caso, assim, você conversa com os professores do seu filho também pra saber? Porque os professores conhecem bem os filhos da gente. A gente pensa que não, mas eles conhecem. E aí, quando a gente fala, né, igual de TDAH, depressão e tudo mais, igual a gente falou, isso tem que ter diagnóstico. Então, não é da minha cabeça, né? Eu acho que esse menino tem. E também não é coisa que você vê por exemplo, tão rápido. Entende? Então, às vezes, um processo de observação. Isso, é um processo de observação. Igual, vou até exemplificar. Uma vez eu atendi uma adolescente que veio pra mim com 12 anos de idade pra terapia. Até justamente por ser adolescente, a gente tem muito cuidado nesse diagnóstico e tudo mais. Só depois de uns 2 anos que a gente foi diagnosticar uma depressão. E que essa depressão realmente... Então, primeiro você, né, tenta de todas as maneiras. Então, vamos lidar com a emoção, vamos manejar melhor. Aí você vai lidando, conversa com os pais, conversa com a escola, maneja daqui, dali. Isso não melhora. Isso é um sinal. Entende? Um sinal pra mim, que é profissional, pros pais. Isso não tá certo. A pessoa não tá tendo uma vida funcional, né? É isso. 3 questões que chamam a nossa atenção, né? Pra quem tá nos ouvindo. É quando tem algo que é intenso, frequente e disfuncional. Então, de novo, o exemplo da criança que não aprende, do adolescente que não aprende. Então, não aprende, aquilo ali é muito difícil, igual eu falei, é intenso, né? Então, isso tem uma intensidade, com todas as disciplinas, ou quase todas. É frequente, então isso aconteceu lá há 3, 4 anos. E é disfuncional, porque acaba que a escola torna-se um grande sofrimento. Ficou mais claro? Ficou sim. E Vanessa, é correto pensar que o adolescente, ele sempre tá ali no limite da emoção? Total. Eu vou te contar um episódio que assim, que eu fiquei surpresa, porque, enfim, né? Você é psicóloga, pra você talvez fosse mais comum, mas numa conversa com estudantes outro dia, e aí a gente tava falando de emoções, tinha uma psicóloga também do lado e tal, e aí a gente comentou assim, quem aqui tem vontade de colocar fogo na própria casa? 3 levantaram a mão. Sim. Eu levei na brincadeira, morremos de rir, mas eu confesso pra você que eu fui embora assim, mas e se? Mas sabe por quê? O adolescente, ele é muito impulsivo. Então, o que ele, né? Se pra resolver esse problema, então, se eu pôr fogo na casa ia resolver, era melhor que colocasse. E por que também? Ele não, como eu disse, ele não tem experiência de vida ainda, ele não tem um cérebro formado completamente, ele não tem know-how ainda pra ver as consequências que vai ser pôr fogo na casa. Eu pensei assim, gente, ele tá claramente não sabe o que significa isso. E aí, outra coisa, eu me coloquei no lugar dos pais. Isso. Mas aí, é uma coisa que surte muito efeito, né? Então, você tá nessa roda, o adolescente fala isso. Quando chega em casa, é bom você chamar pra uma conversa. Entende? Porque aí que a gente vai aprendendo, né? Aí muitos pais falam assim pra mim também. Eu já cansei, ele não me ouve, ela não me ouve. Ouve sim, ouve. Porque também, muitas vezes, é o que eu ouço lá no consultório, de adolescente. Vanessa, eu não fiz tal coisa porque eu lembrei da minha mãe me falando. Eu não fiz tal coisa porque eu lembrei da minha avó, que me falou que isso não era legal. Então, e ele nunca vai admitir pra você. Né? Igual o Henrique, pro seu filho. Provavelmente já deixou de fazer muitas coisas. Poxa, ele me conta umas coisas hoje que eu falo... Hoje ele te conta, né? Hoje ele conta morrendo de rir. Eu falo assim, mas como que eu não percebi? Mas na época, ele não te contava. E nem as coisas que ele justamente deixou de fazer por conta que você ficava na cabeça dele. Ele fez uma viagem pra outro estado, com 18, 19 anos, no meu carro. E eu não fiquei sabendo. Você acredita? Gente, eu achava que isso era coisa de filme. Não. American Pie, sei lá, aquelas coisas. Mas aconteceu debaixo das minhas vistas. Então, gente, acontece. Cala a boca, não fala nada não, porque tá dentro da casa da gente. Justamente. E lógico que dependendo das atitudes, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tô te dedurando aqui, Henrique, mas ele me contou isso recentemente. Agora, imagina, fez 28 anos.
E eu me achando assim, que sabia das coisas, sabe nada, Eu sabe cheguei aí no nada. show dos Mamonas Assassinas, um dos últimos shows deles, escondido dos meus pais. Olha pra você ver, e provavelmente Em outra cidade. em outra cidade. Mas eu fui com a minha prima, que era maior de idade. Não vem minha não, tá? defesa. Você foi adolescente. Mas ainda quando aconteceu, né, que eles faleceram, aí eu contei. Foi muito perto, porque eu fui em fevereiro. Você ficou muito eles faleceram emocionada, em você março. Mas adolescente, assim, a gente... agora, Vanessa, a gente... Por isso que eu te fiz a pergunta, assim, se eles ficam no limite das emoções. Sim, total. E tem hora que eles falam as coisas e brincam e tal, a gente não tem noção mesmo, não. Isso. E pegando o gancho dessa questão que a gente tá falando, né? Igual meus pais ficaram sabendo rápido que eu tinha feito algo que eu não deveria ter feito. Ali é o momento também da conversa. De você tem noção que você foi escondido, você foi num ônibus de excursão, podia ter acontecido alguma coisa. Então a gente nem sabendo tava. Essa conversa difícil que a gente fala tanto aqui e que ela precisa de acontecer. Mas o adolescente, assim, Vanessa, eu te falo, ele deve ser respeitado, né? Eu concordo. Nas suas emoções, na conversa. Sim, Gente, sim. o adolescente, ele não é um... Eu penso assim, ele não é Um ser que não tem vontade. um que móvel não da tem. sua casa. Ele é outro ser humano com outras vontades. Por outro lado, tá muito bacana. Muitos pais, principalmente hoje, eles estão fazendo muito esse movimento. Meu filho adora, então, os K-pop da vida, né? Eu tenho vários pacientes, né? Os pacientinhos que eu brinco, que as mães vão junto. Então, vai pra São Paulo, vai no show. É muito bacana. Agora, quando tem recurso, mas quando não tem... Sabe uma coisa que a minha mãe fez pra mim quando eu era adolescente? Foi inesquecível. Eu fiz 15 anos, trabalhei o dia todo, estudei de manhã, trabalhei o dia todo, cheguei em casa 9 da noite. Ela me aguardava com um bolinho. Aí. Sim. Eu nunca me esqueci. Um bolinho simples. Perfeito. Simplérrimo, na verdade. Mas Sim. assim, fez todo o movimento. Parabéns. Tinha uma amiga minha junto. Então. Aí, Nossa, eu inesquecível. Eu fui considerada pela minha mãe. Isso. Quem não gosta de ser lembrado? Todos nós gostamos, principalmente adolescente. É quando você diz, né? A questão do recurso, concordo, né? Tem hora que a gente não consegue, principalmente que a demanda também é muito grande. Tem, né, mais Mães de um filho. que têm 5 filhos, por exemplo, né? 6 perfeito. filhos. Só que tem várias maneiras da gente poder ficar atento àquilo que é importante pro outro. Seja levar num filme, acompanhar no cinema. Fazer uma comida. Eu ouço muito também dos adolescentes. Minha mãe tirou um dia e me levou lá na padaria pra gente tomar um café. Olha pra você ver. Um dia no mês, entendeu? Pode ser um domingo, se você trabalha de segunda a sábado. Minha mãe me levou lá numa pista de skate. Entende? Então, assim, é justamente isso. É olhar pro outro. O adolescente, por mais que ele vira pra você e fala, não quero te ouvir, não. Quero nem te ver. Nossa, você só fala coisa pra mim que não tem... Eu acho que isso é dolorido. Porque o adolescente sente. Às vezes você tá falando um momento de raiva, mas o adolescente, ele sente, ele é um ser humano. Só que na maioria das vezes, ele também tá falando isso da boca pra fora. Porque o que ele quer é ser ouvido. O que ele quer também... Guardem o que eu vou falar. Adolescente precisa e quer direcionamento. Ele não quer as coisas soltas. Embora ele te fale que queira. Mas ele precisa e quer limite. Porque você que é o adulto da situação. Entende? Então, você, o adulto que tem que decidir as questões da casa. O orçamento, questões de alimentação, questões de escola. Não ir em certos lugares. Não, em certos lugares. Lógico que eu não tô falando, gente. Tudo aqui, igual eu falo, é o equilíbrio. Então, você não vai estar numa relação que você nunca vai ouvir seu filho. Não é isso. Mas também não pode ser aquela relação onde ele manda em tudo. Aliás, uma coisa assim que eu falo, pra mim é simbólico. Quando o adolescente entra no carro, só a playlist dele que prevalece. É isso, então. Se eu estou de carona comigo, não. Então, justamente. Comigo é dividido. Quando eu ouço sugestões. coisas do tipo, não fomos fazer o passeio, não fomos fazer a viagem, porque ela não quis. Gente. Aí entende? Porque... Vanessa, que você quer que eu... Aí ela vai com aquela cara feia. Que vá com a cara feia. Que fique emburrada por um bom tempo. Depois desemburra. Porque é ali que você vai aprendendo também que tem hierarquia na vida. Que é adulto que manda. E até prepara esse adolescente para um dia ser pai e mãe. Pra ele aprender a ter autoridade também. Pra ele também aprender a se colocar. Autoridade sem autoritarismo, né? Isso, perfeito. Vanessa, pra fechar o nosso programa, né? O adolescente e suas emoções, que é um assunto que não tem fim, né? Não. A gente não tem pretensão de encerrar aqui de jeito nenhum. Sim. E eu imagino que o consultório é um grande laboratório, né? Pelo qual você passa. Sim. E presta um grande serviço para os adolescentes. O que você acha que faltou a gente falar aqui, que você tenha preparado? Mais uma vez, eu vou reforçar essa questão. Né? Pais, mães de adolescentes, madrinhas, padrinhos. Quem ama, né? convive, Quem né? ama o adolescente. Com esses adolescentes. Respeitem, tratem, ouçam o que eles têm para dizer.
Porque eles têm muito pra dizer. E lembrem do que a gente falou aqui. Tente manter no equilíbrio. Lógico, gente, que eu sei que nem todo dia é igual. Nem todo dia sai como planejado. Também o adulto passa por questões. Eu me lembrei de uma coisa, Vanessa. Eu queria até te perguntar, assim. Desculpa estar te interrompendo, Não, mas… assim, eu aprendi um negócio… Difícil, mas, por exemplo, tinha hora que meu filho queria conversar algumas coisas, ou me desafiar, até eu falava, agora não. Porque eu não tava no meu ponto bom de conversar. Isso me ajudou bastante. Perfeito. Eu falo, agora não, depois a gente conversa. E coisas do tipo também, às vezes o adolescente vem e faz uma pergunta mais cabulosa, e que você sabe que você precisa de uma elaboração melhor pra responder e tudo mais. Falar coisas do tipo também, eu vou pensar melhor sobre esse assunto e depois a gente conversa. Mas puxando o gancho desse finalzinho aqui, então… Mas nunca prometa algo, fale algo que você não vai cumprir. Isso pra mim, assim, vale pra vida. Pra vida, mas pros outros aquilo que você não vai fazer. Principalmente pro adolescente. Lembrando, como a gente falou aqui no início do programa hoje, que as emoções estão borbulhando, que tá um tanto de coisa acontecendo. Ele olha pra ele, tipo, não se reconhece. Dentro tá aquele turbilhão de coisas, de pensamentos, de emoções. E ainda vem gente mentirosa na parada. Não, aí fica difícil. A referência fica muito ruim, Mesmo né? Adolescente, eu gosto muito da gente sair do consultório pra tomar um sorvete. Então, se o dia que eu prometer, né, que eu falar pra você, semana que vem a gente vai sair pra tomar um sorvete. Pode tá chovendo canivete, eu vou ter que tomar esse sorvete. A gente combinou. Foi um combinado entre nós. Nem é obrigada a prometer, né? Não, injustamente. Mas é cumprir. Né, eu cumpri. Porque o adolescente, como igual eu disse, não tá as emoções ainda reguladas e tudo, ele cria uma expectativa muito grande. Muito grande. E a gente não tem o direito de frustrar, nem de criar expectativas pros outros e depois frustrar essas expectativas. E lógico também, né? lógico que eu também não tô dizendo, às vezes você fala algo igual, promete uma viagem, aí teve um imprevisto no orçamento. Mas o que você faz? Senta, explica. Racionaliza, conversa. Isso, não finge que não aconteceu. Também outra coisa que o adolescente, pra ele, é muito complicado, é essa história de… não, a minha mãe falou, mas depois ela nunca mais voltou a falar nesse assunto, Perde Vanessa. confiança, Você né? acredita? Justamente, eu ouço muito coisas do tipo, não confio mais nela. Não confio. Eu já pensou, se você não confiar na sua mãe e no seu pai, você vai confiar em quem na vida? Justamente. Aí tá vendo os reflexos disso pro mundo? Leide, dariam aqui mais uns 5 programas. Mas voltaremos a falar, né, sobre a adolescência, que é uma fase importantíssima na nossa vida. Ela também nos molda. É uma fase que ela vai dizer muito ao adulto que a gente vai se tornar. Vanessa Cristina Alvarenga, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar seu nome completo, porque ele é bonito. Obrigada. Pois bem, essa foi a doutora em psicologia, Vanessa Cristina Alvarenga, e mais um Saúde Mental e Psicologia conosco aqui na Módulo FM. A vocês, muito obrigada pela atenção tão generosa conosco aqui. E aí, estamos abertas, né, a sugestões, perguntas. Fiquem à vontade para enviar aí suas dúvidas, que a gente vai buscar informação. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.